Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros vídeos, porque ele não estava previsto, ele não tem nenhum roteiro, eu nem sei o que eu vou falar no minuto seguinte, porque realmente vou deixar a coisa fluir. Eu intuí de gravar esse vídeo, sentar aqui para gravar para vocês, devido a algumas coisas que aconteceram essa semana, algumas reflexões minhas que eu senti em compartilhar. E por que que eu estou avisando isso, que esse vídeo vai ser diferente? Porque ele vai ser tipo uma conversa, uma coisa mais próxima, mais intimista. E eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de vídeo. Se você é uma dessas pessoas, fique em paz com isso, tá tudo certo, pode sair do vídeo. Por isso que eu estou avisando, pode sair do vídeo e ó, tamo junto. Mas se você gosta, né, dessa coisa menos prática, mais reflexiva, né, porque não vai ser daquele vídeo tipo assim, ó, 3 dicas para, né, tal coisa. Não, vai ser uma coisa mais, realmente uma conversa, uma coisa mais assim, entendeu? Então se você quer continuar comigo nesse vídeo mais intimista, bora lá! Eu vou começar dando alguns exemplos antes de introduzir aqui o tema que eu quero trazer principal para vocês, porque aí eu acho que você já vai se inteirando na coisa, né? Vai ficar mais fácil, talvez. Então, assim, imagina um assunto que você gosta muito de estudar. Sei lá, tipo, linguagem corporal. Você gosta de entender quando que uma pessoa tá mentindo ali através dos gestos dela, quando é que uma pessoa tá atraída por você, tem interesse em você, e todas essas coisas, né, da comunicação não verbal. E aí você começa a ler muitos livros que falam sobre esse assunto, você começa a acompanhar pessoas que são experts nesse assunto, e você acaba quase se tornando um expert também, você se sente quase um expert, né? Pelo menos você sabe mais do que a média das pessoas sobre esse assunto. E aí, de repente, um belo dia, chega alguém, sei lá, muito mais novo que você, que começa a falar sobre linguagem corporal com você. Só que ela já começa falando, trazendo uma visão um pouquinho diferente do que aquela que você tem. E aí você fica pensando, o que essa pessoa tá falando? Meu Deus. E você já coloca um bloqueio, você já bota uma parede entre vocês. E aí talvez ela seja de uma outra área, sabe? E começa a colocar a visão dela de acordo com aquela área. E aí você já fica tipo, Ai, tá bom, mereço mesmo, né? Olha, pra quem que a pessoa decidiu falar sobre isso, né? Logo eu. eu trouxe esse exemplo sobre linguagem corporal, mas pode ser qualquer assunto. Acontece que você poderia aprender muita coisa com essa pessoa ali, se você tivesse humildade para isso. Esse é o ponto, humildade. Porque pode ser que apesar dela ter menos conhecimento do que você, ter lido menos livros sobre esse assunto do que você, talvez ela tenha uma sacada que você não teve. E aí, no momento que ela te falasse aquilo, ia virar uma chavinha na sua cabeça e você ia ter uma compreensão maior sobre aquilo e você, caramba, sabe? Mas isso não vai acontecer se você tiver essa soberba de achar que é o expert. E eu tô falando isso porque aconteceu comigo em relação à espiritualidade. Eu acabei não comentando aqui no canal, não fiz nenhum vídeo sobre isso, ainda vou fazer. Contando, né, sobre a minha jornada espiritual, autoconhecimento, que me levou ao espiritual, enfim. Mas já tem uns quase 5 anos, pelo meus cálculos, não que eu seja muito boa nisso, mas eu acho que é isso daí, que né, faz esse tempo que eu tô nessa jornada, que começou a acontecer e desenrolar isso tudo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter experiências, não foi simplesmente ler livros religiosos, comecei a vivenciar de uma forma que eu não imaginava, essas coisas bem loucas assim, entendeu? E aí, eu já tinha um olhar, uma coisa meio assim com a igreja, porque assim, eu nasci na igreja. Não que eu tenha nascido na igreja, vocês entenderam, né? Eu fui criada na igreja porque meus pais são evangélicos e tudo mais, então eu fui criada lá a vida inteira. E frequentava até minha adolescência. Na adolescência, ali quando eu tinha acho que uns 18, eu saí porque eu não estava me sentindo verdadeira comigo enquanto eu estava frequentando a igreja, porque eu estava indo sem querer ir e eu não achava isso legal, entendeu? E aí, um tempinho depois, essa jornada bem louca aí começou a acontecer, do autoconhecimento, espiritualidade, comecei a ter essas experiências muito loucas. Aí eu comecei a perceber que
muitas coisas que os pastores ali falavam e tudo mais, cara, nada a ver. Sabe? Tipo, realmente não tinha a ver, porque eu agora entendi aquela coisa de uma forma mais aprofundada. E, meu Deus, o que que eles estavam fazendo lá? Manipulando os fiéis e falando as coisas e tal, as pessoas acreditando. E me deu um ranço da igreja. Me deu aquela coisa assim. Eu até, tipo assim, não buscava ler a Bíblia, nada disso, acho que eu nunca fui, só quando era criança que eu comecei a ler a Bíblia, mas enfim, mas eu associava muito a Bíblia com a religião, apesar dela não estar, não nascer grudada, né? Eu fazia essa associação que eu imagino que muitas pessoas façam também. Esse assunto da religião e espiritualidade é importante porque eu sei que muitas pessoas nesse rolê aí todo também têm esse ranço, né, com a igreja. Então vai ser importante você ouvir esse vídeo. Foi passando o tempo, eu fui conhecendo outras doutrinas, outras religiões, comecei a entender, né, me aprofundar um pouquinho em não só religiões, mas assim, linhas de estudos que falavam sobre uma metafísica, sobre coisas mais profundas. E meio que comecei a compreender que existe um link em cada coisa, que todo mundo fala, é como se as religiões fossem linguagens para falar uma mesma coisa. Amor não é diferente de love, entendeu? São só linguagens. E eu percebi que as religiões, elas são linguagens. Só que as pessoas, normalmente, a maioria das pessoas, não olham como só linguagens. Elas olham como totalmente distintas. E é aí que gera essa treta toda, porque ela acha, ah, não, a minha religião, a sua religião é tudo diferente. Quando, na verdade, é a mesma coisinha, entendeu? Mesma coisinha. Mas tudo bem, não era nem essa a questão que eu queria falar. Comecei a sacar esse link todo e tal, e beleza, algumas pessoas, elas ressoam mais com a religião evangélica, outros com a espírita, outros com a umbanda, outros com não sei o quê, outros, assim como eu, não tenham me identificado com nenhuma religião, tem uma vibe mais universalista, de pegar um pouquinho de cada uma, e mesmo assim, nada como certo, mas olhando de uma forma mais, enfim, né? Cada um no seu cada qual, e tá tudo certo, tudo em paz. Mas ainda assim, tinha um rancinho da igreja, menos um pouquinho, né? Como não comecei a olhar para isso, mas ainda tinha um pouquinho. Só que eu comecei a perceber uma coisa, que a Bíblia é foda. Por que comecei a perceber isso? Porque às vezes me vinha assim, ó, um versículo, e aí eu caramba, olha só, agora eu entendi o que esse versículo tá falando. Porque eu comecei, tipo, de acordo com toda essa bagagem que eu comecei a colher, né, fora da igreja, quando eu tive acesso de volta à Bíblia que estava ali esquecida, eu comecei a compreender com esse olhar mais holístico. Caramba, então é isso que tá dizendo. Foda. E aí, meio que tudo que eu tava ali estudando tá validado na Bíblia, sabe assim? Só que eu não teria, talvez, pelo menos não na minha jornada, tido acesso a essa compreensão se eu tivesse só na Bíblia e não tivesse ido para fora buscado outras coisas, entendeu? Assim, meu processo. Tenho certeza que muitas pessoas talvez tenham essa compreensão só com a Bíblia. Não foi meu caso. Eu tive que sair dela para voltar nela, entendeu? Mas a linguagem ali evangélica não bate com a minha e tá tudo certo, nem a de outras religiões também, tudo bem. Aí o que aconteceu hoje? Olha só, eu pedalo, né? Muitos de vocês sabem, muitos não, mas eu uso a bicicleta como meio de transporte. E aí eu tenho uma JBL, uma caixinha de som, que eu sempre penduro na pochete e vou escutando música ou algum podcast. E aí que hoje eu vim escutando, né? Vim pra casa escutando um podcast do Thiago Nigro, não sei se vocês conhecem, o Primo Rico, que o tema do podcast me chamou a atenção, que era sobre espiritualidade. Eu falei, cara, olha só o Thiago falando de espiritualidade, né? Ele se converteu tem pouco tempo, né? Mais ali na linha evangélica, ele foi batizado e tudo mais. Eu achei bem bacana, inclusive ele, porque ele é bem cético agora, ele tá mais nesse rolê. Aí eu fiquei curiosa, vou ouvir. E aí, no podcast, ele convidou um pastor e um outro cara que eu não lembro se ele é pastor ou não, mas enfim, dois caras lá. E aí tá. Aí eu sei que logo no comecinho do podcast, o Thiago fez uma pergunta ali pro pastor, e ele começou a falar sobre a imagem e semelhança de Deus, né, e tudo mais. Só que ele falou de um jeito, tipo assim, porque como se realmente fosse uma pessoa, sabe? Tipo, como se Deus fosse uma pessoa. E aí eu falei, Cara, o que esse cara tá falando? Já começou o podcast assim, né? Vixe.
Desse mesmo jeito que eu mencionei ali, né, do exemplo anterior. Nossa, né? Como assim? Porque a compreensão que eu tenho hoje é que Deus não é uma pessoa, né, gente? Não é uma pessoa, não é um senhorzinho de barba que tá lá no céu com um cajado assim, que às vezes ele tá de mau humor, daí ele pune, às vezes ele tá de bom humor, daí ele dá bênção, entendeu? Não vejo dessa forma. Mas enfim, ele começou a falar e eu fiquei tipo, tá bom, tô até vendo. Ó, o preconceito. Eu pensei, tô até vendo, viu? O que vai ser esse podcast? Ai. mas beleza, continuei escutando o podcast. No decorrer ali do episódio, né, que eu estava ouvindo, ele começou a falar coisas da Bíblia e trazer ali. E assim, foi muito massa. Foi muito massa. Foi um tapa na minha cara, porque quando eu comecei a perceber que, apesar de nitidamente nossas visões serem diferentes em muita coisa em relação à espiritualidade, né? Muitas coisas que ele falou fizeram sentido pra mim, porque eu abstraí, olha aí, ó, pega essa chave, anota isso, abstração. Eu abstraí aquilo que não fez sentido e continuei atenta, como sentadinha, como aprendiz, para continuar escutando ele, atento no que ele estava falando e consegui trazer várias pérolas para mim, porque eu tive a humildade para escutar. Ou seja, eu percebi que eu estava sendo soberba para um caramba, entendeu? Percebi que eu estava sendo muito soberba. E não estava percebendo isso. Não estava percebendo. Porque era muito inconsciente. Por eu ter tido as minhas experiências, entendeu? As coisas ali que eu tive acesso e tudo mais, é meio que eu tava como se... Ai, não faz sentido escutar esse cara. Todas as pessoas podem ensinar a gente. E não só podem, como elas ensinam. Todas as pessoas são professores. Anota isso. Todas as pessoas são professores. Professoras. Porque cada uma vai te dar uma pecinha diferente, um olhar diferente. Às vezes, a pessoa vai te ensinar o que não fazer. Entendeu? Você fica, cara, mas que bom que ela me mostrou isso. Porque talvez eu quebrar essa cara fazendo a mesma coisa. Agora eu já entendi que não. Outras pessoas vão te agregar mostrando coisas bem agradáveis que você vai se inspirar. Todo mundo tem algo para te ensinar. E a questão é, tenha humildade, foca na tua intenção. Cara, não importa quem esteja falando, abaixa o narizinho, entendeu? Olha assim, ó, deixa teu coração aberto. Qual que é a tua intenção? É aprender mais ou é mostrar que sabe? Entendeu? E perceba como pode ser sutil. Porque eu não tinha percebido que eu tava nesse rolê aí de soberba, de achar que, entendeu? Mas eu percebi que eu estava. E aí, que se eu, assim, ó, mas eu estava, mas ainda assim eu consegui ter a humildade depois pra continuar ouvindo o podcast. Porque eu poderia ter tirado, tipo, não é pra mim. Cara, é pra você. Sabe? Todas as pessoas que entram na sua vida, não é por acaso, nada é por acaso. Se você chegou até algum lugar, se você tá nesse vídeo aqui agora, não é por acaso. Se você tá incomodado escutando, olha pra isso, entendeu? Então, assim, olha com atenção pra isso tudo e cuida com o teu coração. Cuida com o teu coração. Eu sei que as coisas acontecem de graus em graus, então às vezes a gente vai percebendo as coisinhas aos poucos e é natural que seja assim. Mas abstrai aquilo que não faz sentido e não queira ficar sempre provando a tua visão pro outro, não. Escuta, a pessoa, ela pensa daquele jeito porque ela teve as experiências dela que são daquele jeito, que fizeram ela pensar daquele jeito. Tem um porquê dela ter aquela visão e tá tudo certo. Se não faz sentido pra você, abstrai e escuta. Permanece escutando, porque é uma pessoa que é como você. Todos nós somos um. E cada um vai ter uma pecinha diferente que vai complementar esse grande quebra-cabeça. Então, cuide do seu coração, tenha humildade. E é isso. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Se você quiser comentar alguma coisa aqui complementando, eu vou adorar te ouvir também e aprender com você. Então, um beijo e até a próxima.